Bem-vindos a mais um programa do Cultura Ilimitada. Eu sou o Gabriel LV Cunha. Miguel. Estamos aqui hoje novamente com... Lisiane Zimmer. Falei errado? Falei certo? Zimmer. Lisiane Zimmer, professora e entusiasta da cultura asiática, para continuar uma parte 2 que a gente estava falando do Japão. Se você perdeu a parte 1, Foi postada. Só procurar no canal. Tá, só procurar no canal, talvez esteja na playlist que você tá vendo, mas tá um nome aí, Por parte 1. Aproveita e deixa o like. Tá bom? Isso. Deixa o like, se inscreve aí e vamos para a vinheta. Cultura Ilimitada. Voltamos! Eu não falei antes aqui qual era o assunto. O assunto é Japão de novo. Continuando, onde é que a gente parou? Ela tava contando da viagem dela? Isso, da viagem. Que tu encontrou com o Godzilla lá? E com isso? o Goku. Sim, com Godzilla e Goku. Não encontrou galera fantasiada na rua, algo assim? Tu foi em algum evento lá? Eu- Não, é isso aí! Tu foi em algum festival japonês? Eu- Nihon Matsuri japonês? Eu fui no festival, que era o festival de outono. Uhum. O festival de eu outono. entendi. Festival de outono em Kyoto, que acontecia dentro de um templo, inclusive. E teve as dancinhas, as gueixas? Tinha. Eu peguei um festival que era o Setsubun, que era relativo ao final do outono, na verdade, início do... Solstício, assim? Tipo, Isso. chama? É esse que chama? Solstício de outono? Não, tem muito. Quando acaba a estação, não é solstício? É, Falei besteira. quando é o... É Equinócio. Solstício é quando começa, eu acho. Isso. E foi muito engraçado, assim, porque não foi uma coisa planejada, programada, foi na hora que eu me lembrei que tinha esse festival e esse festival em si, ele é um dos maiores que tem desse tipo, né, de Setsubun, é um dos maiores que tem no Japão. E eu lembro que eu assistia fotos desse Matsuri e eu pensava, pá, um dia eu quero estar lá. E de repente eu tava lá, quando eu me dei conta de que era esse festival, e eu, cara, eu não acredito que é nesse festival que eu tô. É bem aquela coisa de... mas tem, tipo, uma parada, um desfile, assim, que a galera faz. O que acontece, assim, esse festival, ele é um festival de purificação, né? Tem um demônio do folclore japonês que é chamado de Namahage. Dá pra dizer que é um festival religioso? Dá pra dizer que é um festival religioso, que é o Namahage, que é um demônio, um Oni, que ele traz uma sorte, enfim. Então, o costume nesse festival é atirar grãos de soja nesses Onis pra afastar, justamente simbolizando para afastar os maus espíritos. Eu até ia falar uma coisa aqui, a gente traduz com um termo genérico demônio, né? Sim. Só que no Japão o demônio, ele tem uns outros significados, tem mais de um nome, assim, pra cada meio que tipo, né? Porque Oni não necessariamente Oni, é mal. Oni é um espírito... Isso. Fala mais. Tem o Oni, que ele é caracterizado como um demônio, como um espírito, né, mal. Tem os yokais, que também são... Yokais não são demônios, São animais, são pessoas ou bichos que viraram espíritos, assim, que lá foram eles não tratam os demônios, quando a gente traduz como demônio, mas lá ele não é demônio, não é um monstro, ele é um espírito com alguma função. É que não é a conotação de demônio que a gente tem no Ocidente. Isso que eu vejo, essa é a que diferença. é bem diferente, sabe? Eles são Não é diferentes necessariamente porque... mal. Não é necessariamente mal. Geralmente são... por exemplo, os yokais, até objetos podem ser yokais, se transformar nesses espíritos. Tem uns yokais que habitam objetos, porque assim, como uma coisa ficou muito antiga, muito antiga, ele acaba ganhando, vamos dizer, vida e se transformando nesses yokais. Tanto que tem yokais que parecem um guarda-chuva. Se tu for ver o folclore, tem objetos que podem ser yokais ou yokais que habitam objetos.
que tem essa ideia, assim. Qual é a religião predominante do Japão? Shintoísmo. Shintoísmo e o budismo, né? O shintoísmo é originário do Japão, o budismo veio da China, da Coreia, né? De outros países, principalmente da China, né? E elas têm essa coisa muito mais como é que é o nome da equilíbrio do ambiente, do mundo, da natureza, não é um troço tão um ser, entidade, é diferente a relação, a lógica é diferente. Né? O shintoísmo ele é mais animista, né? Ele é mais animista. Tem muito a ver com os espíritos da natureza, né? As próprias deidades deles. Dá pra até relacionar uma coisa mais próxima dos nossos indígenas até. Exatamente. Religião ocidental que veio da Europa e tal. Isso, ele é bem uma cultura, uma religião bem ancestral mesmo do Japão. Eu li Tudo que o Japão não tá no ano que a gente tá no ano, o Ocidente tá no ano de 2024 agora. O Oriente não. Eles têm outra contagem. Eles têm, né? ele é a contagem de eras que é a partir do ano que o imperador... É o ano tal de tal animal, né? Não é isso. A gente tá falando das eras. Eu tô confundido com China, que China tá dando 5.000, sei lá, das coisas. É que o Japão conta a partir das eras, né? Que a era é quando começa o reinado de um imperador e até o final do reinado desse imperador. Lembrei, tipo, a era Meiji. Isso, exatamente. Tá. Daí que conta o imperador Meiji. Mas o imperador, eles ainda tem imperador até hoje? Assim? Tem então, imperador. Hoje estaria na era de qual? O Japão não tem presidente, ele tem primeiro-ministro. Ele tem primeiro-ministro. Que inclusive mudou agora recentemente. Porque ele sofreu um atentado, né? Teve o atentado lá do antigo primeiro-ministro, que ele acabou morrendo, e aí teve outro, e esse acabou renunciando, e recentemente teve uma eleição para um novo primeiro-ministro, porque o Japão está passando por uma situação econômica meio complicada agora, né? A inflação tá alta lá e ele meio que... será que tá valendo o iene hoje em dia? Tá desvalorizado. Tá desvalorizado em relação ao dólar. Não, ele era parelho com dólar. Ele era parelhinho com dólar. Era bem maior que o real, então. Ele era parelhinho com dólar e agora o dólar deu uma disparada, assim, deu uma valorizada, porque, por exemplo, um dólar valia menos de 100 ienes. Agora o dólar está em torno de 120, 130 ienes, acho que até mais, se eu não me engano. Então ele deu uma disparada. Era muito difícil ter o preço das coisas, dos alimentos, as coisas reajustado. Tinha produtos que estavam com mais de 20, 30 anos sem ter um reajuste de preço. E hoje não, praticamente cada, 2, 3 meses sempre tem alguma coisa aumentando o preço. Porque por causa dessa inflação em função da guerra, teve a pandemia, teve várias coisas que acabou dando essa mudança. Então tem muita gente que acha que ir pro Japão para morar, para trabalhar, né, juntar dinheiro, que é o que o pessoal faz, não tá valendo tanta pena, né? Depende muito. Até porque eles não têm serviço previdenciário, né? Tipo, tu junta teu dinheiro para se aposentar. Não, eles têm o serviço previdenciário, tem inclusive. SUS lá? Assim. Não é o SUS, eles têm o seguro-saúde. Eles têm seguro-saúde que tu paga, né? Tem 2 tipos de seguro-saúde, que é para caso tu esteja empregado, tu paga um tipo, se tu tá desempregado, tu paga um outro tipo, né? E aí tu vai pagando esse seguro-saúde ou desemprego e recebe de acordo com isso. Inclusive o Brasil e o Japão têm um acordo previdenciário. Tu pode usar o tempo de serviço do Japão e do Brasil para poder se aposentar e juntar os dois para se aposentar, tanto no Brasil quanto no Japão. Nossa, legal. Não, mas voltando umas casinhas, você tá falando de Shinto. Uma vez eu li um livro que agora até virou série. Tipo, era uma série, fizeram uma adaptação e agora fizeram outra que é o Shogun. Do James Clavell. Tem uma série. Eu vi. Eu não assisti ainda, mas tem. Mas é um remake de uma série dos anos 70. 70. Aí. Acho que Akira Kurosawa, eu acho. Cara, não sei. Akira Kurosawa era um diretor japonês famoso. Eu não me lembro se era dele. O livro é do James Clavell. Sim. Aí eu li, né? E é engraçado que, falando do Shinto, no livro eles não conseguem descrever. Sabe? Porque qual é a moral do Shogun? Só pra resumir. É um embarcador, é um
navegador inglês que vai parar no Japão e ele não conhecia o Japão. E aí ele tá meio que conhecendo as culturas, né? Daí vão explicar pra ele Shinto e ele fala, mas o que é Shinto? Daí a guria fala, é uma religião, mas também não é, sabe? Ela tenta dizer que é um conjunto de costumes que eles usam, só que não é referente a adorar alguma coisa, sabe? Eu acho engraçado, assim, porque ela se dizia shintoísta, mas ela não sabia explicar o que era Shinto. Eu já vi alguém falando sobre o budismo, isso, que o budismo ele pode ser uma religião ou só um estilo de vida. Não necessariamente tem que ser as duas coisas, tá ligado? Então, sim, tanto tem gente que pratica. Tu tem religião, só por curiosidade? Tem. Seria alguma... Eu sou pagã. Tu é pagã? Eu sou pagã. Tá. Pode falar, não tem problema. Não, eu pagão é um termo genérico, né? Exatamente, era isso que eu ia dizer. Pagão é tudo que fala pagão, tudo que não é cristão é pagão, não é? Não, né? A minha religião, assim, de uma forma genérica, eu sigo o paganismo, mas eu sou wicana. Agora corta a cena, aparece um âncora falando. E encontramos os corpos de 2 rapazes, que a última gravação era. Aí aparece eles, eu sou pagã, e aí ele corta. Mas a gente pode abordar essa parte da religião wicana em outro programa, eu acho. Vamos até ao Japão. Fale mais sobre a tua viagem do Japão, porque tu tava nesse festival de outono, que é um festival, apesar de ele ser religioso, ele consegue ser admirado por quem não é da religião, no caso. É que tu não, até hoje tu não é fluente em japonês, né? Como é que tu conseguia se comunicar, ou mesmo entender o que estava acontecendo no festival e tal? Eu conhecia... Não tinha legenda. Não, né? Não tinha legenda. Eu conseguia entender... Porque assim, a apresentação que eu vi era praticamente era dança, né? Tinham alguns sacerdotes shintoístas, eu acho. Tem sacerdotes? Tem sacerdotes shintoístas. Tem as minhas, acho que até aparece nos animes. No Inuyasha aparece a Kikyo. Sim. A Kikyo era uma sacerdotisa shintoísta. Né? Então tinha os sacerdotes shintoístas e eles fizeram a parte que seria a parte religiosa, tem um palanque, né? E depois tinha apresentação com as geishas. Elas apresentam uma série de danças naquele lugar, né? Então basicamente era uma recitação de cânticos que eu não conseguia entender nada. Eu tenho as gravações, né? Mas eu não entendia muito bem assim o que ele falava. E depois teve essa apresentação das geishas. E uma das partes altas desse festival, eles atirando grãos de soja para as pessoas, né? Os pacotinhos com grão de soja para as pessoas pegarem e jogar nos Oni. Mas era pra afastar os Oni? Isso, Claro. Eles distribuíam, né? Elas estavam distribuindo, só que eu não consegui pegar. Eu tava gravando e eu não Muito consegui. baixinha? Eu Não sei. cansava? Eu só sei que eu saí de lá e eu fui dar uma volta pelo festival. Aí eu fui botar minha mão no bolso pra pegar alguma coisa, não sei o que era que eu ia pegar, e eu senti alguma coisa no meu bolso, tinha um pacote no meu bolso. Alguém que tava atrás de mim pegou o pacote e botou no meu bolso, me deu. Cara, era No Japão, em vez de roubarem essas coisas, te dão. Eles me dão. E assim, eu até falo, quando eu gravei os vídeos desse festival, alguma coisa, e eu agradecia a pessoa, olha, eu não sei quem foi que fez isso, mas obrigada, porque eu botei a mão no bolso, tinha um pacote. Né? E eu trouxe pra cá como lembrança. O pacotinho eu tenho até hoje. Tu jogou pra afastar os Oni? Eu tenho aqui pra... Tu não jogou? Não, é que tu não joga ele na rua. O que eles fazem, assim, tem as crianças pegam, eles vendem essas máscaras de Oni, as crianças botam, e tu joga, as crianças vão fugindo como se fossem os Oni, e tu vai jogando nas crianças pra afastar os Oni. E não tinha criança por perto. Não tem como fazer isso, né? Ainda mais sendo estrangeiro. Ela jogou uma criança, Vou me correr de lá. Mas... O Zelda baixou a máscara, assim, mas foi bem legal, assim, esse festival. Tinha aquelas comidas tradicionais de festival do Japão. Eu comi um espetinho yakitori. E atrás do templo tem um parque muito bonito, que é o Maruyama Park também. Os parques lá são bem bonitos. São muito lindos, um parque muito bonito. Você notou na primavera que elas foram de cerejeira, né? Sim, é na primavera. Sakura. Mas no inverno tinha flor também. Quando eu fui no Palácio Imperial de Tóquio, tinha, eu acho que era a flor de umê. A flor de umê, ela floresce no inverno e é uma florzinha amarela.
Eles tem bastante lugar florido lá, né, no Japão. Tem, inclusive ele tem campos só de flores que o pessoal vai pra tirar foto. E pra em épocas determinadas. Pra pedir alguém em casamento, provavelmente. Também, tem lugares assim que são campos de flores, campos de girassol ou de outras flores que eles fazem assim só pro pessoal entrar e tirar foto. Ou pra bater foto ajoelhado de coração partido e depois botar um filtro poético. Mas sabe uma coisa que vai deixar a gente de coração partido? O quê? A pessoa que não der like nesse vídeo. Verdade. Eu acho que vai deixar a gente de coração muito partido, principalmente a Lisiane também vai deixar ela muito triste se não der like nesse vídeo. Então já sabe, né? Senta o dedo no like. Comenta e se inscreve no canal. O número de views tem que ser igual ao número de likes. Então, aperta esse botão aí que ajuda a gente e segue a gente lá na rede social. Sério, não muda nada, Lisiane cara. também. É só clicar no botão. Então segue a gente e se quiser seguir a Lisiane vai estar os links delas também aí na descrição, tá bom? Continuando sobre Japão. Imitando o Sergio Groisman, falando do Japão. E tu ficou 16 dias lá. Além desse festival que tu foi, desses lugares, a língua, tu chegou a ter alguma situação que tu não conseguia pedir, tu não conseguia falar, não conseguia expressar? Porque não, eu consegui me dar bem, assim, com questão da língua, tanto o inglês quanto o japonês. Eu já ouvi dizer, teve um cara, um youtuber que foi do Japão e voltou e falou assim que lá no Japão eles não entendem inglês, ele falou isso. O que eles dizem? Que o japonês não fala japonês, ele fala o japanglish. É o japonês, é o inglês que só os japoneses entendem, né? Porque eles pronunciam as palavras de uma forma diferente. Tem até uma musiquinha que mostra isso. A forma de falar o inglês é diferente. Tipo o nosso information em inglês, assim, a gente acha que tá falando inglês, não tá falando nada. É um inglês japonizado, né? Mas sim, tem muita informação em língua japonesa, né? Escrita, placas, orientação, tudo é muito tranquilo. E isso aqui é negação, não é? Sim, isso aqui é não. Não. Como é que é o herói que tem o Tokusatsu que faz isso aqui direto? Eu acho que é o... Não, Change. Não é o Ultraman? Ultraman. Ah, não, é assim. Ele é cruz. Tá. Isso, é assim. Nem eu lembro mais, mas é assim. Mas tem muita informação em inglês. Claro que nas cidades mais turísticas, maiores centros urbanos, ele é muito grande. Se tu for muito pro interior, vai ser meio complicado. E eu vi isso porque eu fui pro interiorzão, né? Quando eu tava em Tóquio, eu fui conhecer uma escola brasileira no Japão. Né? E era na divisa de Saitama com Guma, assim. Saitama? Tem uma cidade chamada Saitama. Tem uma cidade chamada Saitama do lado de Tóquio. Nossa. Inclusive. Né? Tem uma província chamada Saitama. Guma eu vi naquele 100 Coisas pra Fazer Antes de Virar Zumbi, que os pais do protagonista... É o nome do anime. É o nome do anime. Eu fui conhecer essa escola. E na estação, só tem uma estaçãozinha lá, no meio tu olha assim, só tem campo de arroz em volta, não tem nada, né? É uma cidade bem rural. E na estação, as placas das estações é tudo escrito em japonês com kanji, não tinha nada escrito em inglês. A minha sorte é que, como eu tava preparada, né, eu não precisava ir na maquininha pra comprar os tickets pra ir embora. Pra escolher a estação, eu só precisava pegar o cartãozinho e passar na catraca na hora de passar, não precisava ir lá na máquina comprar o ticket, então eu não precisava entender. Eu chuto que hoje em dia deve ser mais fácil. Eu tava pensando exatamente isso. Até porque um celular tu consegue traduzir muita coisa. Não, tu bate a foto, provavelmente já sai traduzido. Sim, tem esses aplicativos que fazem isso, né? Sim, eu praticamente usei muito o Google Tradutor, não, Google Maps pra me deslocar pelo Japão inteiro. Né? O meu único erro foi não ter comprado, né, ou alugado um Pocket Wi-Fi ou um SIM card, porque a internet na rua é meio complicado. É isso aí, como a galera fala, não é só Japão. Qualquer lugar que tu sai do Brasil, cara, assim, tu tem que resetar todos os teus serviços. Tu não tem nada, tu tem que contratar tudo. Sim, nada que funciona lá fora. Senão tu se ferra. É, complicado. Fora isso, eu consegui me deslocar super bem, assim, no Japão mesmo. Nos lugares mais longe, eu consegui
de boas, entender as pessoas, conseguir falar. Inclusive, fui entrevistada por estudantes japoneses que conversaram em japonês comigo, estavam treinando o inglês deles e vieram me entrevistar em inglês. Então, inglês tu consegue falar bem melhor que o japonês já. Consegui falar bem tranquilo. Agora tu falou desse troço de entrevista. E os golpes, tu viu? Se alguém tentou te passar a perna? Não teve golpe. Tá brasileira aí, eu vou, cara. De sorte. O único problema, assim, vamos dizer, que eu tive da comunicação, voltando um pouquinho, foi quando eu cheguei em Kyoto, eu cheguei na estação e eu precisava pegar, acho que um ônibus pra ir pro meu hotel. E aí eu fui perguntar pra acho que um guarda, um funcionário da estação que tava parado ali, ia perguntar pra ele em japonês pra onde que eu tinha que ir, né? O cara simplesmente não quis falar comigo. Nossa. Não, ele só fez assim. Aí eu fiquei olhando. Não. E eu, tá, tudo bem, né? Não quer falar comigo. Ele simplesmente, assim, fobia, pode ser porque tem muito japonês que tem fobia de estrangeiro, enfim, né? Aí não o que traga eu fiz, esses germes imundos. não, pior que tem muito japonês assim, né? Infelizmente tem. Tu chegou a visitar alguma casa de uma pessoa comum, assim? Só lugar turístico, assim? Não, foi só lugar turístico. Eu não cheguei aí na casa de ninguém. Outra vez tinha aqueles bagulho de correr. Não, sei lá, não sei. É que às vezes é diferente, né? Coisa é uma coisa feita pra turista, outra coisa é a casa de uma pessoa. Até porque eles são bem mais reservados lá, né? Eu não fiquei na casa de ninguém, mas eu fiquei numa guest house, que é uma... Teoricamente, é uma casa que tem quartos pra alugar. Pousada. Tipo uma pousada, né? E eu fiquei num quarto exclusivamente feminino, uma casa antiga, tradicional japonês. E tinha uma paredes menina... de correia, assim, tudo fininha, bem fininha. Sim, tinha as portinhas de correia, cama no chão, tinha o kotatsu, que é uma mesinha com uma toalha no... Tem aquecimento por baixo? Tem, e tu come de joelho. Né? Sim, e era uma casa tradicional, né? Eu não sei, não me lembro como é que é. Tem um nome, esse tipo de casa tradicional, eu só não me lembro agora. Mas muito legal que eu fiquei. Era uma menina que tava cuidando e eu acho que ela não era japonesa. Ela não era a dona da casa, era alguém contratado para cuidar da casa. Né? Pela dona, né? Era tipo uma hostess. Pra cuidar da casa. Anfitriã. Quando tu tava lá, assim, nessa casa no Japão, lá longe, não teve um momento que tu ficou meio assim... O que eu tô fazendo aqui? Eu vim pro outro lado do mundo sozinha, num país mega estrangeiro, assim. Não. Te deu um desespero, uma saudade, Cara, eu acho que isso seria mais... Eu sei que quem tem residencialismo, mas eu acho que isso é mais voltado pra quem vai morar. Ela foi com data ida e volta, tá ligado? Exatamente. Eu falava com minha família pelo WhatsApp, né, pelo Facebook. Pelo Facebook eu conseguia comunicar com eles, mostrava, eu postava todo dia no meu Facebook lá tudo que eu fazia. Tu gravou um monte de vídeo, eu gravei muito no teu canal lá que aparece lá, tudo no Japão, visitando os lugares e tal. Na primeira parte da viagem eu não tinha decidido gravar nada, depois que no finalzinho assim que eu comecei a decidir a gravar, e aí eu me empolguei, comecei a gravar tudo, né? Quando eu tava em Kyoto, eu fui conhecer o Templo das Raposas que tem lá, né? O Fushimi-Inari Taisha, que é o Templo das Raposas, onde tem aquele caminho de Tori, sabe? Que vai até o topo do monte. E aquele lugar ali, tu vai passando por um caminho cheio de portais até o topo. Só que eu vi um lugar ali que tinha uma trilha no meio do caminho. E aí na plaquinha tava escrito assim, ruínas do castelo, não sei o que. Vou lá ver. Aí eu fui andando. Foi assim que a Shihiro se meteu em confusão. E fui andando. E nada de chegar no final, só mato, só bambu por tudo. E gente... Caiu num buraco e foi na outra dimensão. Vou seguir. E eu andei uma trilha no meio do Monte Inari, sozinha por 40 minutos. Meu Deus! E tipo assim... Só templo, tinha do meio do nada, do mato, aparecia um monte de templo pequenininho, assim, mini templos. Nossa, eu ia ficar muito cagado. E as casas das pessoas que cuidavam do templo. País, meu Deus do céu. Tá no canal isso aí, se vocês quiserem ver. Mas peraí, tinha casas com pessoas. Tinha, porque assim, cada templo é cuidado por uma família, né? Mas tu não via ninguém, tu via que tinha gente, por exemplo, tinha um carro ali, mas não via as pessoas, só tinha os templos. E assim, foram 40 minutos subindo a trilha. E eu, inclusive, achei uma patente no meio do caminho. Ué, mas alguém precisasse, né? Vai que, né?
no meio do Monte Nari. Aí eu consegui chegar ao final da trilha, subir no topo do Monte Nari, né? Cheguei lá, eu acho que são 300 e poucos metros de altitude, não lembro, até tirei foto na plaquinha, bem feliz. Cansou, Tico? Quase morri subindo aquela trilha. Meu Deus do céu, não acaba nunca. E tem uns caminhos bem cabelosos naquela Mas trilha. era feio assim. o caminho ou era, sei lá, bonito pelo menos de ver? Não, era lindo, mas era só eu no meio daquela trilha. Mas era de dia? Sim, era de dia, mas era só mato e um vento, meio do mato. um frio, porque era inverno, e eu olhava aquilo assim, meu Deus do céu, onde é que eu tô indo? Nesse momento ela pensou, o que eu estou fazendo? Aí eu assim, cheguei, né? Cheguei aqui no topo do Monte E Nari. tinha alguém lá? No topo, sim, tinha, tá. né, tinha os turistas. Ela chegou lá, tava os outros turistas assim, você foi por esse caminho mais fui difícil lá. porque tinha um elevador aqui. Fui lá na lojinha, peguei uma vela, peguei uma velinha, acendi. Não é possível. Aí eu peguei assim, no caminho tem as estátuas de raposa por tudo, né? Por tudo. Eu olhei Uma assim. raposa comum, não uma raposa navicada. Assim. Não, a raposa comum. Kilby. Aí eu assim, ó, vocês tentaram me pregar uma peça, né? Mas vocês não conseguiram. Eu cheguei até aqui, eu não fiquei presa no buraco de minhoca aqui no meio do nada já. O caminho alternativo do... Cara, eu fiquei assim, eu dava um filme isso. Sim, a viagem de Lizzie. Mas foi assim, ó, uma das partes mais legais da minha viagem foi se perder na trilha das raposas. Foi se perder no meio do mundo. Eu não me perdi, que eu não me perdi, mas Sim, trilhar esse caminho, caminho, assim, foi uma coisa assim maravilhosa. Uma conquista meio que pessoal aí. Foi. Superei isso aqui. Foi melhor do que se eu tivesse seguido pelo caminho comum, assim, que todo turista vai. Foi um caminho que só tinha eu, era praticamente exclusivo. Tu e as casinhas de monte? Eu e os mini templos, eu e as raposas lá, né? Bem tranquilo. Em Nara também eu fui, que é perto ali. Eu fui no parque onde ficam as... Nara é viado, né? Os viados. Cervo. Cervo, Ah, viado, enfim, enfim. Tem vídeo também dessa parte no meu canal, onde eu dou as bolachinhas pros cervos, pros viados. Legal. Eu vi um cara Tu quase deu bolachinha cair. pro viado no Japão. Eu Piada quinta série. Eu vi alguém quase cair dentro de um lago congelado, porque era Ai. inverno, a água tinha uns lagos e a água tava congelada. Um cara, sei lá, foi quebrar, tentar quebrar o gelo, mexer lá e quase Ele caiu quase dentro quebrou do o gelo. lago. Quase quebrou o gelo naquele. Quase caiu dentro do lago, assim, eu tava pronta pra dar risada. Dando risada do cara caindo no gelo. Ih, o que ele tinha que passar lá? Você fudeu. Não, Cara, assim, me ó. ajuda ela filmando isso. Tem a Deixa eu parte gravar que primeiro. eles vêm, eles te puxam, né? Uhum. Eles querem comer o biscoito e eles chegam perto de pedir e ficam te mordendo a tua roupa pra poder receber os biscoitinhos, né? Eu comprava os biscoitinhos pra dar pra eles, mas eu tinha que tomar cuidado, porque se viesse muito bicho em volta, me derrubava. Então tinha que ser com calma, ou escondendo, porque senão dava problema, né? E aí Mas também é tinha um... muito- Ficar solto, deve ficar solto lá os bichos. Ficam soltos andando no meio da rua, atravessando a rua. Isso né? em O que espaço cidade? é deles. Nara. Nara. Cidade de Nara. Cidade? Cidade de Nara. Sei que é o nome do tempo. Em Nara também tem um outro templo que eu fui, que tem um Buda gigante. É um templo bem antigo e nesse salão onde tem esse Buda tem um pilar onde tem um buraco. E aí eles dizem que se tu consegue passar através desse buraco no pilar, tu tem saúde, né? Teus desejos se realizam. Eu consegui passar, né? Um buraco no é bem legal. Né? São coisas assim que eu só via no YouTube, só via através de outras pessoas e eu tava ali, cara. Então, acho que essa é a melhor parte de tu fazer essa viagem, porque são coisas que tu via só por uma tela e tu tá vivenciando aquilo. É fantástico. Então tu recomenda, Liz? Totalmente. E tu coloca que assim, pra alguém que tem essa cultura ocidental, vamos colocar ocidental, né? Ir pra um país oriental, porque tu não foi pra outro país, né? Foi pro Japão, né? Eu fui pro Japão. Só. Ele é realmente uma outra dimensão, ele é um anime Isekai que tu vai pra um outro lugar, assim, porque é tudo tão diferente, mesmo que tu já tenha lido visto sobre, vivenciar essa cultura, essa outra língua que é tão diferente. Tudo, é uma experiência, assim, muito única, assim. Eu sempre falo para as pessoas, assim, o ideal quando tu vai para um lugar que é muito diferente daquilo que tu conhece, porque tem gente que,
quero ir pro Japão, mas eu não falo nada de japonês, não conheço nada. Assim, tentar sempre entender, conhecer um pouco sobre o lugar e os costumes, porque assim, não é nem a questão do choque cultural ou de tu não entender as coisas, mas de tu poder respeitar a cultura das pessoas daquele lugar, porque tem coisas que tu não pode fazer, tem coisas que pra nós é normal e pra eles não são. Então, tu precisa ter cuidado porque tu tá na casa de outra pessoa. E eles são mais reservados, mais sérios, né? É o que dá a impressão que dá, que eles são muito eles são muito mais reservados. Tem lugares onde tu não pode tirar foto, né? Tem lugares que tu pode tirar foto, mas geralmente tem plaquinha, tem coisa ali dizendo, aqui não pode tirar foto. Geralmente templos, tem alguns templos que tu não pode tirar foto. Alguns museus também eu visitei, além de visitar templos, né, e a parte mais tecnológica, eu visitei alguns museus. Tem lugares que eu não consegui visitar, eu com certeza quero voltar lá, porque não consegui ver tudo que eu queria. Tu tem intenção de morar no Japão, eu né? Ainda tenho vontade de morar no Japão, né, no momento ainda não é possível, mas eu estou me organizando para, né, em algum momento poder morar efetivamente no Japão. Sim. Cara, tipo, sem palavras, Liz, obrigado por compartilhar essa experiência, né? Infelizmente a gente chegou no final desse programa também. Sim. Mas, assim, eu sou um cara que eu sou muito entusiasta, eu quero um momento visitar o Japão também. O Gabriel falou meio que na brincadeira, mas eu acho muito legal fazer esse tour do Digimon, sabe? Sim. Eu acho tem... É que a maior referência que eu tenho de cultural que eu já vi de Japão foi o Digimon. Porque tem um prédio eles realmente mostram cidades lá do... Tem gente, tem até, acho que o Ricardo Cruz faz. Ele faz o Tokutur, que eles visitam a Pedreira Toei, ele visita vários lugares que é onde gravavam os tokusatsu. Sim. E tem um que ele faz com as estátuas do One Piece, se eu não me engano. Tem um prédio meio cone, cilíndrico, que fica bem no meio de uma avenida gigante. Eu acho que o prédio tem um número 1909. Fica no cruzamento de Shibuya. Tu 109. Eu não fui nesse prédio, mas eu passei na frente dele. Esse prédio. Um monte de anime. Fica no cruzamento de Shibuya. Eu fui lá também. Tá, mas a gente já estourou o tempo, né? Vamos talvez no programa falar mais sobre referências. Não, a Liz agora já tá, a porta tá aberta, volta a hora que quiser. Volta a hora que quiser. A hora que quiser ir pro Japão, só me avisar, aproveitar aqui. Agora não precisa pelos próximos 3 anos, não precisa de visto. Gente, então tá mais fácil. Fazer a caravana cultura ilimitada do Japão. Quem sabe? E o Ricardo Cruz vai fazer. Se tiver patrocínio, claro que vamos. Temos fé. Tá bom? Então, eu acho que agora as redes... Lizzy, quer dar algum recado sobre Japão, sobre morar lá, que tu não falou, sobre Japão especificamente? Algo que tu acha legal de comentar, puxar? Não, eu acho que assim, se alguém tiver vontade de fazer intercâmbio, de trabalhar, de morar no Japão, pesquisar bastante, tem muita informação na internet, tem grupos. Eu tenho um grupo no WhatsApp sobre isso também, se alguém que estiver assistindo quiser informação, pode entrar em contato comigo, que eu vou ajudar naquilo que for possível, né? Então, e as redes sociais estão todas no link, aqui no link. Só entrar em contato. Bom, então, obrigado por ter visto esse vídeo, deixa o like. Agradecemos aí, gente, lembrando de se comentar, quiser comentar, né, compartilhar aí. Tem alguma experiência no Japão, já foi pro Japão, tava falando de ir, pode comentar aí também, que ajuda o nosso engajamento. A Lisiane vai ver e vai responder talvez, eu acho que sim, não sei. Com certeza. Né? O Alex falou a mesma coisa. Te amamos, Alex. Te amamos, Alex. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.